Então, boa tarde a todos e todas. Mona Lisa, você pode começar, tá bom? Tá bom. Boa tarde, professor. Boa tarde, colegas. Hoje eu vou apresentar o artigo dos professores Daniel Caixeta Andrade, professor da Universidade Federal de Uberlândia, e do professor Júnior Ruiz Garcia, professor de Economia da UFPR. O artigo intitula-se Estimando o Indicador de Progresso Genuíno, o GPI, para o Brasil de 1970 para 2010. Ele foi publicado em 2015 na Ecological Economics. O objetivo do trabalho é estimar o GPI para o Brasil entre 1970 e 2010, e como problema de pesquisa, saber em que medida o Brasil experimentou um progresso genuíno nesse período. O artigo ele se divide em 7 partes. Na introdução, os autores iniciam... Dá para me ouvir, né? Sim, Mona Lisa, tô Tá. te ouvindo. Eu só desliguei o microfone porque tá um barulho aqui fora na rua Tá que bom. pode atrapalhar. Tá. Na introdução, os autores iniciam com uma crítica ao uso do PIB como medidor de desenvolvimento e deixam claro que o PIB não tem a capacidade de medir o bem-estar da população e que dessa forma que ele é utilizado é um erro, ele não serve para essa função, né, de medir o bem-estar. O GPI é indicado como um indicador que tem potencial de compreender os efeitos do crescimento econômico de uma forma mais abrangente, pois leva em consideração outras variáveis, como a social e ambiental, além do crescimento econômico. Os autores deixam clara a lacuna existente na pesquisa quando eles destacam que o indicador não é bem divulgado entre os países, principalmente se tratando de países em desenvolvimento como o Brasil. Os autores fazem uma contextualização do Brasil com relação ao PIB agregado, PIB per capita e DH. Eles consideram que os resultados do GPI são mais confiáveis como um parâmetro de desenvolvimento e devem ser usados para auxiliar na formulação de políticas que visam alcançar um bem-estar econômico sustentável. Na segunda parte, os autores conceituam o GPI e diferenciam ele do PIB e demonstram como um indicador pode ser, como o GPI, né, ele pode ser um indicador superior ao PIB para avaliar condições de bem-estar, pois leva em conta variáveis ambientais e sociais em suas considerações. Mas eles também mostram que o GPI não é um indicador perfeito. Ele também tem falhas, né? Ele também não consegue abranger todas as variáveis possíveis para medir o bem-estar. Na parte 3, eles fazem uma visão geral sobre a economia brasileira entre 1970 e 2010. Eles fazem esse panorama geral do período estudado, demonstrando os valores do PIB agregado, per capita, taxa de crescimento por década, ressaltando que, nesse período, houve muitas oscilações de crescimento, né? Os autores destacam a grande desigualdade de distribuição de renda no país, a redução da biocapacidade, o aumento da pegada ecológica e também falam que o Brasil ele possui um superávit ecológico até então. Na metodologia, os autores utilizam 17 itens distribuídos nos 3 domínios principais para calcular o GPI do Brasil. Os domínios são o econômico, o social e o ambiental. O estudo varia de 1970 a 2010 e todos os itens são avaliados em reais a preços de 2010. Os autores eles utilizam interpolação e taxas médias de crescimento, onde não tinha dados suficientes para fazer os cálculos. A abordagem utilizada para calcular o GPI brasileiro seguiu os procedimentos metodológicos conduzidos em outros estudos de GPI. E aí eles descrevem todos os itens um por um e o que foi levado em consideração para calcular o GPI do Brasil. Como resultado, o estudo conclui que houve um aumento do PIB e do GPI no período estudado, com um gap de diferença de evolução dos dois indicadores ao longo do tempo, onde o GPI sempre esteve abaixo do PIB,
demonstrando com isso, né, que teve efeitos negativos na forma de custos sociais e ambientais que o PIB não contabiliza. Os autores afirmam que nas 2 últimas décadas do período estudado, o GPI per capita no Brasil aumentou, apesar do crescimento significativo dos custos sociais e ambientais. Mas eles também não garantem de que essa situação vai continuar no futuro, né? Que independente desses custos, né, sociais e ambientais, o crescimento vai continuar. Então, não tem garantia de que essa situação vai se manter da forma como está. Por quê? Porque a lógica econômica, ela não apenas sugere que as categorias negativas de custo do GPI tendem a aumentar à medida que a economia cresce, mas que, em algum ponto, os custos vão crescer tanto que eles podem se igualar aos benefícios, né, ao crescimento. Em segundo lugar, no final do período estudado, a taxa de escalada dos custos sociais e ambientais era muito semelhante à taxa de aumento dos benefícios econômicos e outros. Então, o que os autores dizem que são as políticas para frear, digamos, essa parte negativa do crescimento. Eles fazem uma série de sugestões que podem ser aplicadas em forma de políticas no país. Os autores acreditam que o Brasil ainda precisa de crescimento, porque ele ainda é um país em desenvolvimento, né? Ainda existe muita pobreza, mas que aumentar só o PIB, sem distribuição de renda, por exemplo, e uma utilização mais eficiente dos recursos naturais, só vai aumentar mais ainda os custos sociais e ambientais e que, em algum momento, esses custos acabam superando os benefícios. Eles sugerem a adoção imediata do GPI como um dos indicadores dos custos sociais e ambientais do crescimento do PIB. E também olhar de uma outra forma para a natureza do crescimento do PIB. Né? Não só economicamente, por isso eles devem usar o GPI. Eles falam que o crescimento deve ser focado em agregação de valor à produção, melhora da distribuição de renda, redução da intensidade material e energética da produção, minimização do impacto ambiental das atividades de extração de recursos e manutenção dos estoques de capital natural intactos. Com isso, eles querem dizer que a política de sustentabilidade no país deve ser forte. O Brasil deve focar na produção de investimento em infraestrutura crítica, reduzir os índices de crimes e proteger a integridade das famílias, redistribuir renda e riqueza, bem como aumentar as oportunidades educacionais e limitar os usos de recursos naturais e energéticos para sempre ficar dentro desses limites ambientais. Nessa parte, os autores destacam que, apesar do Brasil ainda ter um superávit ecológico, da forma que os recursos estão sendo utilizados, logo esse superávit não vai mais existir. Nas considerações finais, o estudo revela que um progresso genuíno foi alcançado no Brasil, embora essa taxa de progresso não tenha sido tão acentuada quanto poderia, porque ainda tem muitos brasileiros vivendo na pobreza. Além disso, no final do estudo, o custo marginal do crescimento do PIB no Brasil era muito alto, tanto que ameaça a capacidade de aumentar o bem-estar econômico per capita nas próximas décadas. Os formuladores de políticas têm que ter em mente que o crescimento do PIB continuamente não é possível e nem economicamente desejável. Isso quer dizer que o Brasil, em algum momento, vai precisar fazer a transição para uma economia mais estável. Dessa forma, os autores finalizam o trabalho destacando que o desafio das próximas décadas é melhorar a qualidade do crescimento no Brasil. Isso foi o artigo. Aí eu fiz algumas considerações. Na minha opinião, o trabalho ele se adequa à macroeconomia ecológica, no ponto em que ele mostra que os indicadores puramente econômicos não traduzem o real significado de desenvolvimento,
que os fatores sociais e ambientais precisam ser levados em consideração e que essa medição é possível, né? Por isso que eles apresentam o GPI, e também necessária para somar os fatores nessa conta. O artigo reforça e comprova empiricamente que os custos do crescimento estão aumentando e vão acabar se igualando ou ultrapassando os benefícios desse crescimento. Eu entendo que fica claro que existe um ponto ótimo de crescimento e que ele pode ser estimado levando em conta esses indicadores, e que o GPI auxilia nisso. Eu acho que o artigo ele se diferencia porque ele avança na literatura da economia ecológica, mostrando o cálculo do GPI em um país em desenvolvimento, que é o Brasil, né? Eu não encontrei outros estudos que faziam isso no Brasil. A maioria dos estudos com GPI, ela é feita em países já desenvolvidos, onde esses problemas sociais e ambientais já são críticos, e sugere que os países em desenvolvimento podem adotar políticas de forma a antecipar esses problemas e se desenvolver de uma forma equiparada entre os aspectos econômicos, sociais e ambientais. Então, eu acho que o artigo ele é uma oportunidade da gente não precisar ter os problemas, assim como os países desenvolvidos que já estão com os problemas aí, para tomar essa iniciativa de buscar uma economia sustentável, um desenvolvimento econômico sustentável. Esse artigo ele foi publicado no mesmo período de uma série de outros artigos feitos em países em desenvolvimento. Eu dei uma olhada, que foi a China, a Índia e a Rússia. Então, assim, eu acho que ele estava num momento bem propício, onde esses estudos estavam aparecendo. O artigo deixa bastante claro uma limitação que pode servir para estudos futuros, que ele fala que os métodos de avaliação para obter os dados utilizados no cálculo do GPI são insuficientes, né? Tanto que os autores eles utilizaram interpolação e taxas médias, onde ele não conseguiu as informações. Então, acho que é uma oportunidade de estudo futuro que os autores deixaram. Aí ele faz sugestões políticas para serem adotadas pelos governantes. Na minha opinião, faltam convenções que sejam aceitas sobre essa conversão que eles fazem de valores sociais e ambientais para valores monetários. Porque, assim, para mim, não fica claro de que forma, por exemplo, ele transforma o risco acho que ele coloca de criminalidade ou de não ter famílias, né, formadas no Brasil, algo assim, para valores monetários. Então, lógico que os autores usaram um método, mas eu acho que, por exemplo, convenções que sejam amplamente aceitas deem essa equiparada, digamos, entre estudos de vários países. Porque eu acho que as contas que fazem aqui para calcular o GPI, talvez se fosse feito em outro país, fosse completamente diferente por conta dessas conversões. Então, acho que poderia ter um padrão de medida do GPI internacional. Acho que o artigo também deveria questionar se apenas os valores monetários devem ser considerados quando se trata do PIB, pois levar os indicadores ambientais para uma escala monetária é aceitar que o esgotamento dos recursos naturais não renováveis, por exemplo, podem ser comprados. Eu penso que essa ideia vai de encontro aos pressupostos da macroeconomia ecológica. Assim, o artigo ele avança na literatura da macroeconomia ecológica, mostrando que existem outras formas de medir esse desenvolvimento, mas, em compensação, ele ainda pega, digamos, um pouco da economia convencional, transformando, né, esses fatores sociais e ambientais para valores em dinheiro. Então, eu acho que isso ainda é uma coisa que está numa transição. Atualmente, ainda tem muitos estudos de aplicação do GPI em países e cidades. Na época do artigo, né, se aplicava muito em países emergentes. Hoje, existem estudos sobre o GPI, comparando ele com o PIB, e eu achei até uma de experiência de ensino
do indicador em universidades e como os estudantes aceitam, digamos, essa nova realidade da economia. Achei bastante interessante. Então, eu acho que esse tipo de estudo tem se difundido, das pessoas olharem o crescimento econômico de uma outra forma. E os autores, eles deixam também bem claro que o GPI ele tem um potencial de compreender o desenvolvimento de uma forma mais abrangente e que ele pode ser confiável. Isso me faz pensar que ainda existem lacunas a serem preenchidas quanto a essa forma de medição do indicador. Essas foram as observações que eu fiz do artigo. Obrigada. Obrigado, Mona Lisa. Não, foi excelente os seus comentários a respeito do trabalho, especialmente essa parte final. Fiz algumas anotações aqui, depois eu quero comentar, fazer algumas observações, mas foi excelente, parabéns. Então, como sempre, hoje não vou ser muito repetitivo, não vou me delongar nos comentários. Boa tarde, Letícia, porque nós precisaremos hoje encerrar a aula 3h25, que eu Boa tarde. tenho que participar do EVINCE, do Evento de Iniciação Científica, tá bom, da UFPR. Kel, por favor. Boa tarde. Eu queria saber mais, assim, uma questão mesmo geral. Existe algum indicador do GPI, por exemplo, que se a gente investe mais, a gente tem, na economia mesmo, por exemplo, se o governo gasta mais com questões sociais ou mais com investimento público, isso tende uma melhora maior no GPI, digamos assim. Tem alguns setores-chave em que se o governo estimula, existe algum estudo que fala sobre isso? Só um pouquinho, que eu estou anotando aqui. Beleza. A pergunta mesmo seria se existe algum estudo-chave, algum lugar-chave em que o governo investe para ter mais retorno no GPI. Uhum. Obrigado. Não, ficou claro. Você também, na verdade, acabam sendo duas perguntas, né? Uma sobre o estudo em si e a outra sobre o uso do DPI, na verdade. O uso do DPI como apoio para a política pública. Obrigado, Kel. Notei ali, depois eu comento. Alguém mais gostaria de fazer alguma observação, algum comentário? Tem alguma dúvida? Pode falar, Letícia. Oi, boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Eu só queria tirar uma dúvida em relação a uma variável que tem no modelo, que é o custo do crime. Eu queria entender como foi a relação, por que ela entrou, para entender essa questão da estimação, né, dos indicadores, para ver a questão, mensurar essa questão. Dessa relação com a degradação ambiental, só queria mesmo saber qual é a relação, que aí eu fiquei meio perdida nessa parte, assim, eu fiquei olhando todos eles, aí isso me chamou a atenção. Aí, se puder esclarecer depois, aí eu fico muito agradecida. Obrigado, Letícia. Não, eu já tento esclarecer, que na verdade eu te adianto que não é uma resposta tão simples. Parte dela nós abordamos na última aula, parte dela, não especificamente, né, olhando um indicador, mas olhando o DPI, né, o indicador de progresso genuíno como um todo. Certo. Mas obrigado pela tua pergunta. Eu que agradeço. E aí vai ser muito bom, porque eu estava analisando a todas as variáveis ali, eu me chamou a atenção. Uhum. Certo. Mais alguma dúvida, pessoal? Comentários? Enquanto ninguém se manifesta, eu vou fazer algumas observações. Vou começar pelas perguntas, porque elas são mais objetivas, e os demais comentários relacionados a algumas observações importantes que a Mona Lisa fez na fala dela, eu falo na sequência, e algumas coisas que eu gostaria de complementar, tá bom? Caso alguém queira... Oi, pode falar, Mona Lisa. Não, já que o senhor vai responder as perguntas, a Letícia falou dos indicadores, e aí eu também fiquei com uma questão sobre os indicadores.
que me chamou bastante atenção foi o custo de desagregação familiar. E aí, como na metodologia diz que o estudo foi baseado em outros do GPI, aí eu queria saber se, por exemplo, esse do custo de desagregação familiar, ele é comum em todos os países. Por exemplo, os países que aplicam o GPI, eles utilizam esse indicador ou ele é baseado em coisas assim mais gerais? Por exemplo, a gente vai utilizar algum indicador que vai falar das famílias, e aí cada país utiliza o seu e o Brasil utilizou esse. Eu fiquei com essa dúvida de país para país. Só uma observação, Mona Lisa, antes de que eu responda essas perguntas. Na verdade, e já acaba até não respondendo a pergunta do Kel, mas indica a direção. Na verdade, o DPI, pelo menos vamos dizer assim, na escala do país, ele não é adotado como um indicador oficial, tá bom? Então, na verdade, essas estimativas do DPI, né, do Índice de Progresso Genuíno, vou dizer assim, elas são resultados mais de estudos científicos, né, do que propriamente conduzidas por institutos de estatística, né, oficiais dos países. Por exemplo, no Brasil, o Índice de Progresso Genuíno poderia ser calculado pelo IBGE, que é o IBGE que faz o cálculo do PIB, mas não é o caso. Depois eu vou comentar sobre isso. É só essa observação, porque né, no seu comentário você fala, né, a estimativa do país. Não é. E aí depois eu quero complementar, justamente nas suas observações, algumas questões relativas a esse aspecto mesmo. A questão metodológica do indicador, tá bom? Porque como você não tem essa, vamos dizer assim, essa institucionalização do indicador, você acaba tendo alguns problemas. Eu vou começar pelo custo do crime, tá bom? Tá bom, Letícia? Na verdade, eu vou responder já tratando de todos os itens. Na aula passada, nós discutimos, vamos dizer assim, parte da base do índice de progresso genuíno. Não foi tão detalhada, mas era objetivo mesmo fazer esse panorama, mostrar para vocês que já existem várias estimativas. Por quê? Para mostrar para vocês que existe uma documentação. Essa é a ideia. Veja, o fato de termos, né, os artigos publicados a respeito do índice de progresso genuíno, isso significa documentação. Então, entra um pouco no que a Mona Lisa falou. Olha, né, eu e o Daniel, nós usamos para algumas estimativas outros estudos, como base outros estudos, ou seja, nós não criamos a metodologia. Então, nós temos já nós temos um referencial em que nós podemos nos apoiar para fazer a estimativa. E até nesse sentido, né, esse artigo foi publicado em 2015, estamos em 2021, caminhando para 2022, algumas coisas que nós escrevemos naquele momento, hoje nós já temos uma posição um pouco diferente. Né? Eu posso falar mais por mim, nem tanto pelo Daniel, mas eu mesmo já tenho algumas questões diferentes a respeito. Uma delas, eu diria, Mona Lisa, é essa questão da desagregação familiar. Tá bom? A desagregação familiar aqui e a própria questão do crime, Letícia, os dois itens, eles entram no componente social do bem-estar, tá bom? Ou melhor, do progresso genuíno que o índice tenta medir. Por que eles entram como custo social? Né? Porque, veja, o crime, ele impõe um custo à sociedade. Seja o crime em si, né? Então, você tem lá, por exemplo, né? Perdas de vidas, você tem perda de patrimônio, você tem uma série de perdas relacionadas ao crime. Então, você tem um custo para a sociedade. Mas, além deste custo, você também tem o custo de que as pessoas que realizam esse crime, elas são retiradas da sociedade. Não só retiradas, né? Mas você tem todo um processo, né? Processo criminal, investigação, etc, etc. Ou seja, isso é um custo social. Tá bom? Então, o custo do crime entra nesse sentido. E aí você tem, e daí eu te respondo por que considerar. Considerar porque ele é um custo.
Veja, por exemplo, quando você tem roubos, na perspectiva do PIB, um roubo é bom. Ou seja, crime, na perspectiva do PIB, é muito bom do PIB. Por quê? Vamos supor, rouba um carro, né? Você tem roubos de carros no Brasil. Vamos supor que esses carros nunca mais sejam encontrados. Sumiram. Não interessa o que aconteceu com eles. Se foi jogado no rio, se foi desmontado, se foi levado, né, para outro país, não interessa. Interessa que o carro usado sumiu. Esse carro usado, vamos supor que ele tenha seguro. O segurado vai receber o prêmio e vai lá comprar um carro novo. Ao comprar esse carro novo, o carro novo entra no PIB. Então, vejam, uma ação que gera um custo para a sociedade em termos de bem-estar, no final, contribui para aumentar o PIB. Isso só no carro. Pensa em todo o aparato, tanto de investigação, porque não é simples assim, você vai ter toda a investigação, e isso tem um custo, né? Salários, infraestrutura, equipamentos, etc., que, novamente, contribui para o PIB. Então, quanto maior o crime, mais gastos você vai ter com o sistema de segurança. Isso é positivo para o PIB. Além disso, vamos supor que a investigação deu certo e prenderam a pessoa que fez o roubo, fez o ato criminoso. Essa pessoa vai para uma instituição penitenciária, uma instituição, né, de segurança. Veja, primeiro você tem que ter instituição. A construção dessa instituição contribui para o PIB. A manutenção dessa instituição contribui para o PIB. Então, percebam que estes gastos, embora contribuam para o PIB, na prática eles não aumentam o bem-estar. Por quê? Porque todo esse recurso que está sendo utilizado para repor as perdas sociais relacionadas ao crime, por exemplo, poderiam ser utilizadas na saúde. Entenderam? Então, a criminalidade, ela impõe um custo, mas pela perspectiva do PIB, isso é bom. É igual aquela questão quando nós tratamos como professores para ilustrar por que o deflator do PIB não reflete bem um índice de preços. Por exemplo, o índice de preços ao consumidor. Por quê? Porque dificilmente um de nós aqui nessa sala vai comprar um tanque de guerra. Nós não vamos comprar um tanque de guerra. Vamos comprar um submarino. Só que no PIB, um submarino e um tanque de guerra que é utilizado para destruir coisas, entram. Será que isso deveria entrar mesmo positivo, esses gastos, por exemplo, do crime? Não. Os economistas ecológicos defendem que não, isso é um custo para a sociedade, é um desvio de recursos, e não só isso, lembre que a nossa perspectiva, ela vai pluridisciplinar, então você está falando econômico, social e ambiental, então você está mobilizando recursos ambientais que são escassos e limitados, além de todo esse processo está sujeito à lei da entropia, ou seja, todo esse processo para repor as perdas relacionados ao crime ainda contribuem para a degradação ambiental. Tá bom? Então, por isso que o custo do crime entra. E aí vem o desafio, que eu falei que eu vou tentar responder. Como valorar isso? Tá bom? Esse é um desafio. Como valorar? Tá bom? Nós utilizamos, que eu lembre agora de cabeça, nós utilizamos o fato de que essas pessoas, né, os criminosos, eles estão, supondo, né, considerando que eles estão presos. Essas pessoas presas, veja, elas poderiam estar no mercado de trabalho contribuindo para a produção de bens e serviços, ou seja, empregadas, gerando produto. E nós utilizamos, então, como uma proxy do crime, né, para o custo do crime, o salário, o rendimento que esta pessoa poderia auferir na sociedade. E aí, por fins, né, e aí depois eu vou comentar mais sobre isso, nós utilizamos o salário mínimo, tá bom? No caso do custo de desagregação familiar, aqui eu vou falar para você que é mais controverso ainda. Hoje mesmo, né, na verdade hoje não, mas há algum tempo eu já tenho pensado nesse item, eu tenho dúvidas se de fato ele deveria permanecer aqui, tá bom?
Por quê? Porque é uma visão muito restrita esse custo de desagregação na família. Aqui na prática, Monalisa, esse indicador trata o seguinte: divórcio. Divórcio. Mas veja, é uma perspectiva muito tradicional, por quê? Porque a família hoje não é mais essa família do casamento, né? De você ir lá no civil, né? E tudo isso. Família é muito mais complexo que isso. Entende? Pois Então é, você. professor. Por isso que eu fiquei assim muito na dúvida em relação a esse item, se, por exemplo, os outros pesquisadores de outros países que aplicaram o estudo, se eles usaram esses mesmos indicadores, porque realmente o do divórcio eu achei assim bem específico, bem específico. Não, usado, na verdade, o indicador de desagregação familiar, Mona Lisa, ele está na proposta original, tanto quanto, como o custo do crime também. A abordagem adotada, né, pelo Daniel e por mim, vamos dizer assim, é a abordagem mais convencional, aquela que está mais próximo do indicador de progresso genuíno, vamos dizer, apresentado na sua versão original. O que muda no nosso caso? Um pouco foi a questão metodológica. Você teve, né, alguns avanços nessa questão que você também levantou, que depois eu quero comentar. Na verdade, posso comentar que você comentou lá. Não está claro, né, como o custo do crime foi traduzido. Ou seja, essa questão dos métodos de valoração monetária destes custos e benefícios econômicos, sociais e ambientais. Porque vocês aqui destacaram 2 itens que são custo. Mas veja, nós temos também itens que são benefícios, mas que também precisam passar pela valoração. Por exemplo, o trabalho não remunerado, o trabalho doméstico, desculpa, o trabalho doméstico não remunerado. O que é o trabalho doméstico não remunerado? É o que nós fazemos em casa. Então, por exemplo, todo dia pela manhã eu acordo, eu que faço o café da manhã na minha casa. Eu não tenho, né, um empregado doméstico. Eu não tenho em casa. Nós não temos na nossa família empregado doméstico aqui na minha casa, na nossa casa. Então, todas as atividades que nós precisamos para nós, né? Então, por exemplo, fazer café da manhã, limpar a casa, arrumar as camas, etc., cuidar das crianças, etc., somos nós, eu e minha esposa, que fazemos. Então, este é o trabalho doméstico não remunerado. Então, como que você faz isso? Nós utilizamos também como proxy o salário mínimo. Nós temos, no índice de progresso genuíno também, vocês não comentaram, mas só para reforçar para vocês essa questão, vamos dizer assim, que eu coloco como importante, crítica e como também uma fragilidade, tá bom? Por exemplo, o DPI, o índice de progresso genuíno, ele também considera o trabalho voluntário. Veja, o trabalho voluntário, ele não tem remuneração. Mas ele contribui de maneira significativa, ele é um benefício. Por quê? Porque ele contribui para o bem-estar. Então, como que você valora o trabalho voluntário? Aqui nós também utilizamos o salário mínimo. Claro que fizemos outras hipóteses, então, por exemplo, assumimos que, né, nós estimamos que, em média, 11% dos brasileiros realizam trabalho voluntário, que cada voluntário dedica pelo menos 8 horas semanais para tais atividades. Nós também sabemos que trabalho voluntário normalmente é 1 dia por semana, então nós usamos uma jornada de 8 horas. Então são hipóteses. E aí já entra, Mona Lisa, eu não quero me estender, mas eu vou voltar, tá bom? A própria questão metodológica, que depois eu quero conversar com vocês, que você destacou um pouco na sua fala final. Antes eu quero falar sobre a pergunta do Kel. Eu espero que já essas 2 perguntas, sua e da Letícia, eu tenha conseguido responder um pouco. Caso eu não tenha, por favor, podem se manifestar. Letícia, você está com a mão levantada, você tem alguma dúvida? Não, eu esqueci de baixar, Não, tranquilo. mas ficou bem claro agora. Sim, agora eu compreendi. Legal. Por que Mas eu vou... entrou a questão da taxa de crime, né? Sim. Uhum. Uhum. Mas eu vou comentar daqui a pouco um pouquinho mais da questão metodológica, porque ela é uma questão crítica, na verdade, no índice de progresso genuíno. Antes eu quero comentar comentário e a pergunta do Kel. Na verdade, foram 2, como eu disse. A respeito
do efeito, Kel, eu não recordo agora, porque, na verdade, aqui nós estamos falando um pouco de simulação. O que nós temos em grande, vamos dizer assim, em praticamente todos os estudos que estimaram, né, que fizeram as estimativas do índice de progresso genuíno, são as recomendações. Então, por exemplo, uma das recomendações que nós fazemos até no nosso trabalho é o investimento no uso de bens coletivos. Por quê? Porque eles proporcionam um maior bem-estar do que você fazer investimentos em bens privados. Isso é investimento público, tá bom, Kel? Então, nós temos recomendações de políticas. Para quê? De investimentos públicos que podem aumentar o bem-estar. Desculpa, aumentar o índice de progresso genuíno. Eu não recordo agora, e aí é importante sua pergunta nesse sentido, de estudos de simulação. Então, por exemplo, a partir do estudo que eu e o Daniel fizemos, que é um estudo que utiliza dados passados, ou seja, né, os dados históricos. A partir disso, você agora, por exemplo, fazer algo similar ao que o Peter Victor fez. Ele fez simulações, lembram lá do low grow? Só que ao invés de usar apenas o PIB, nós poderíamos ter utilizado o DPI também. Então, qual que seria o comportamento do DPI, por exemplo, a 2050, do Brasil, olhando 2010? E aí nós poderíamos fazer esse tipo de suposição. Por exemplo, investimento público em educação, investimento público em educação e saúde, investimento público em educação, saúde e meio ambiente, em segurança pública, sei lá, vários outros, entende? Seria legal, mas aí ainda temos que comentar alguma questão, eu quero comentar uma questão antes. Agora, sobre o uso do DPI como apoio para a política pública, nacional não temos ainda de fato. Temos algumas, vamos dizer assim, algumas, que eu diria experiências, vamos dizer. Por exemplo, a Austrália começou a incorporar o uso do DPI como um dos indicadores que auxiliam na tomada de decisão, mas não de maneira determinante. Também temos alguns estados dos Estados Unidos, como Vermont, tá bom? Que também começou a incorporar na política pública o DPI. Só que você também esbarra nisso, que eu quero comentar depois, que é a falta de uma padronização metodológica. Então, ou seja, cada um que calcula o DPI, mesmo nesses casos, né, por exemplo, de Vermont, fica quase que na prática a critério dos pesquisadores que estão na linha de frente calculando o DPI, como foi, por exemplo, o nosso caso, o Daniel e eu. Né? Foram decisões minhas e do Daniel. Claro que nós tentamos sustentar as nossas decisões com base na literatura, como, por exemplo, a Mona Lisa destacou, nós citamos que utilizamos base, por exemplo, nós utilizamos como base geral para o trabalho, né, a proposta do Philip Law, que é um economista australiano que trabalha com DPI. Na verdade, esse artigo ele acabou surgindo do pós-doutorado do Daniel. O Daniel ele foi fazer o pós-doutorado na Austrália e trabalhou com o Philip Law. E o Philip daí orientou, daí o Daniel teve essa ideia de fazer, vamos estimar o DPI para o Brasil, e aí ele me convidou para ajudar né, na discussão, ele sabia que eu tinha interesse nessa área, e aí nós fizemos. Então, você tem algumas iniciativas que é o de uso do DPI, mas ainda são isoladas, digo dessa forma. Né? Como vocês não estão se manifestando e o nosso tempo hoje é bem escasso, eu queria fazer algumas observações muito importantes que a Mona Lisa destacou. Então, o primeiro deles é justamente dessa questão metodológica. Né? Então, a ausência de um padrão metodológico dificulta muito o avanço do DPI. Então, por exemplo, acho que tem alguns estudos recentes
que eu acabei citando naquele trabalho que eu mencionei para vocês, que eu escrevi para Oxford, Oxford, que eu comentei, que eu disponibilizei para vocês já, que, por exemplo, eles fazem uma proposta metodológica para aprimorar o DPI, que até ficou conhecida como DPI 2.0. Mas lá naquele artigo eu também comento isso, na verdade, eu não vejo tanto como um avanço, porque eles tornaram o DPI tão complexo que praticamente impossibilita a sua aplicação. Por exemplo, eles saltam de 16, 17 itens, normalmente, para mais de 100 itens. Não lembro agora certinho o número. Então, praticamente, você inviabiliza estimativas do DPI quando você complica ele demais, tá bom? Então isso é um ponto importante. Então, se existe uma agenda de pesquisa interessante, seria justamente você conseguir apresentar um padrão metodológico para o DPI. Isso seria importante, tá bom? E, claro, isso seria no campo da pesquisa. Seria mais importante ainda se esse padrão metodológico fosse institucionalizado. Então, por exemplo, o IBGE começasse a realizar a estimativa do DPI para o Brasil. Isso oficial, como se fosse o PIB, só que agora o DPI. Então, o que acontece? Aí você teria a institucionalização não só do DPI, mas mais importante do que o DPI é a institucionalização do padrão metodológico. Entenderam? Isso seria muito importante. Como nós temos hoje, por exemplo, para o PIB. Então, para mim, esse seria vou dizer assim, uma grande agenda de pesquisa. Aí você tem outras agendas de pesquisa que são tão importantes quanto. Então, por exemplo, não sei se isso ficou claro para vocês, mas por isso que eu quero reforçar, embora os economistas ecológicos tenham apresentado o DPI como um indicador, né, às vezes nós escrevemos substituir, mas não é necessariamente substituir, né? E é isso que eu quero enfatizar para vocês. O PIB. Na verdade, nós olhamos o DPI hoje muito mais como complementar. Por quê? Porque como nós adotamos uma abordagem transdisciplinar, você não vai conseguir um indicador único. Então, na prática, na verdade, nós defendemos painéis de indicadores, ou seja, nós precisamos utilizar múltiplos indicadores e não um único indicador. Para além né, de você padronizar a metodologia do DPI, é de extrema importância criar bases de dados pluridisciplinares e criar painéis de indicadores. Mas lembre, alinhados na perspectiva da macroeconomia ecológica, tá bom? Então, isso é de extrema importância. Além disso, né, seria interessante pensar em algo similar ao sistema de contas nacionais que nós temos hoje. Na verdade, né, talvez um sistema de contas nacionais do progresso genuíno. Isso seria interessante, ainda mais se fosse encabeçado pela ONU, né? Então, a ONU, vocês sabem que a ONU é que define, vamos dizer, o padrão internacional dos sistemas de contas nacionais, e cada país adapta esse sistema de contas nacionais internacional à sua realidade, e com isso você tem um mínimo de comparabilidade entre os PIBs dos países. A respeito da valoração econômica dos recursos naturais, Mona Lisa, que você comentou, na verdade, no DPI nós precisamos estender, porque nós não temos apenas a valoração monetária dos recursos naturais. Nós temos também, como né, foi a questão da dúvida do crime e da desagregação familiar, nós temos a valoração monetária também dos custos sociais e dos benefícios, tanto ambientais quanto sociais. Então, aqui é muito importante não só uma tentativa de padronização metodológica, mas não perder de vista as limitações da valoração monetária. Por quê? Uma das críticas que nós discutimos na aula passada, que no momento em que você faz
a valoração monetária daquilo que não tem preço, você estaria sujeito ao pressuposto de que os fatores, né, os recursos, eles são substituíveis entre si. Então, por exemplo, se nós fizemos a valoração lá da erosão, que é um dos indicadores do DPI. Então, por exemplo, né, fizemos o custo da erosão. Então, o aumento da erosão, por exemplo, poderia ser compensado com o aumento do trabalho voluntário. Não, não pode, eles não são substitutos. Por quê? Porque o aumento da erosão, ou seja, do custo da erosão, ele vai implicar futuramente na perda de produtividade da agropecuária. Entenderam? Na perda da qualidade da água, entre outros benefícios futuros. Então, lá na frente, na verdade, você vai ter os efeitos desse custo que você está mensurando agora. Então, eles não são substitutos. Então, você tem que tomar muito cuidado. E na verdade, esta é também uma das limitações do DPI. O fato de você apresentá-lo também na métrica monetária é uma forma de reducionismo. Mas, para além de você apresentar, o que eu estou chamando a atenção é justamente como nós utilizamos ele. E é aqui que eu quero ilustrar para vocês. Então, por exemplo, aquele gráfico que nós temos lá dos resultados. Lembra da boca de jacaré que eu falei para vocês? Né? Que você tem o PIB, né? E o DPI na série histórica. E aí você vê que o DPI, né, o PIB e o DPI, eles se distanciam, como se tivesse uma boca de jacaré abrindo. Por que você tem essa boca de jacaré? Porque aquele meio, ele representa o custo do crescimento do PIB, que é o que você comentou, Mona Lisa, né, que os custos, eles são crescentes. Na economia, isso tem um nome, chama-se custo de oportunidade. Então, veja, um dos resultados importantes que o DPI apresenta para nós, embora com todas as ressalvas que nós já fizemos, é mostrar o seguinte, que, diferentemente da abordagem macroeconômica convencional, seja ela ortodoxa ou heterodoxa, existe um custo de oportunidade do crescimento. Ou seja, não existe custo zero como é entendido hoje. Então, crescer, nós precisamos sim avaliar se o benefício desse crescimento é maior ou menor do que o custo. Parênteses aqui. Não é uma abordagem economicista. Lembre que os economistas ecológicos adotam a abordagem pluridimensional, multidimensional. Tá bom? Então, aqui os custos, não é os custos apenas monetários. Mas eu estou colocando na perspectiva do DPI, que eles são monetários, né? Mas nós reconhecemos, por isso que nós sugerimos o painel de indicadores. Tá bom? Para justamente utilizar, por exemplo, indicadores biofísicos, indicadores subjetivos, e etc. Scores e outras metodologias que não necessariamente sejam a valoração monetária. Então, vejam, uma informação importante que o DPI oferece é justamente esse custo de oportunidade. Então, a decisão de... Aí, Kel, a decisão de investir ou não, por exemplo, a partir de políticas públicas, para incentivar o crescimento do PIB, ela se torna agora mais qualificada. Então, por exemplo, se nós aplicássemos o DPI, né, a perspectiva do DPI, por exemplo, na decisão do Brasil de construir ou não Belo Monte, talvez Belo Monte não tivesse sido construída. Entendeu? Isso é uma questão importante. Por quê? Porque os custos socioeconômicos e ambientais de Belo Monte, com certeza, são superiores do que os benefícios socioambientais, socioeconômicos de Belo Monte. Muito provavelmente. Ainda mais se nós utilizarmos essa perspectiva da economia ecológica, né, da macroeconomia ecológica, em que você vai para um painel de indicadores, ou seja, você não faz apenas análise custo-benefício monetária, você vai para uma perspectiva mais ampliada. Fiquei curioso, Mona Lisa, desse artigo que você comentou sobre o uso do DPI no ensino. E aqui eu queria destacar um aspecto. Eu não lembro agora, minha memória também é fraca nessas questões, se eu já vi esse artigo.
tá bom? Se você puder depois postar o link aqui no chat, ficaria agradecido. Mas eu queria destacar isso. Independente, né, das limitações que você tem no DPI, seria muito importante que ele começasse a ser apresentado nos cursos de economia. Não apenas, vamos dizer assim, em algumas disciplinas específicas, mas no sentido de mais transversal. Então, por exemplo, tratado de PI na macroeconomia, na economia regional, na economia internacional e assim por diante. Seria interessante. Para que os alunos, né, justamente, primeiro, conhecessem, né, o DPI, mas não só isso, começassem a pensar nesses avanços né, vamos dizer assim, preencher essas lacunas que eu já apresentei para vocês. E não só isso, aqui eu quero destacar uma vantagem do DPI, apesar de sua limitação. Por exemplo, nós utilizamos, né, o produto da economia na análise macroeconômica. Não seria possível fazer uma análise similar à que nós fazemos com o produto da economia na macroeconomia, utilizando o DPI, ao invés de utilizar o produto da economia? Por quê? Porque daí você teria outras variáveis que estariam determinando o DPI, que não apenas só a produção. Tudo é produto, não tem custo. Ou seja, você está incorporando no seu modelo analítico o que eu acabei de falar para vocês. Os custos socioeconômicos ambientais na perspectiva de custo de oportunidade. Ou seja, Kel, aí de novo a tua pergunta, né? Ou seja, nem toda política fiscal ou monetária resultaria num aumento do progresso genuíno. Olha que interessante. Hoje não. Hoje, praticamente, né, na perspectiva, vamos dizer assim, mais keynesiana, toda política fiscal e monetária, desde que você tenha uma economia abaixo do pleno emprego, ela vai ter um resultado positivo. Lembra? Desde que ela esteja abaixo do pleno emprego. Todo o resultado vai ser positivo, tanto fiscal quanto monetário. Na perspectiva do DPI, isso já não é tão verdade. Isso vai depender do que vai ser feito com essa política fiscal monetária. Entenderam? Isso é muito interessante. Claro que também muito desafiador. Gostei da observação da Mona Lisa, no sentido de que o DPI ele tem um potencial para analisar o desenvolvimento. Sim, ele tem um potencial, mas não podemos perder de vista, na verdade, o desenvolvimento ele é multidimensional. Portanto, só um indicador para medir o desenvolvimento, esqueça. Isso não existe na macroeconomia ecológica. Na verdade, você precisa ter uma perspectiva de painel de indicadores, ou seja, múltiplos indicadores. Já percebem que você avançar na agenda da macroeconomia ecológica não é tão fácil como, por exemplo, você avançar nas agendas da macroeconomia convencional. Eu sei que para alguns podem dizer, pô, professor, mas né, a gente vai ler aí os textos de macroeconomia convencional, parece que é tão complicado. Não, nós sabemos o que é, né? Boa parte dessa complicação, vamos dizer assim, é muito mais da questão da matemática, né, da econometria utilizada do que propriamente dito da complexidade do modelo em si teórico, tá bom? Não é, nós sabemos disso, né? Não preciso... Obrigado, Mona Lisa, só que eu vou ver depois se eu consigo baixá-lo, tá bom? Baixar o texto. Então, veja, é uma questão muito importante. E, por fim, já encerrando o meu comentário nessa linha, Mona Lisa, quando você comentou lá da economia estável, aqui eu quero fazer uma observação. Na verdade, nós não discutimos a economia estável aqui na disciplina. Vou ver, talvez, futuramente incluir essa reflexão, porque, na verdade, é uma proposta do Herman Daly de uma macroeconomia da economia em estado estacionário. Então, a economia estável aqui é nesta perspectiva, uma economia de estado estacionário. O que seria uma economia de estado estacionário? Acho que eu comentei isso com vocês. É uma economia
em que você não tem o aumento daquele fluxo que nós falamos já de matéria e energia do meio ambiente para a economia, o chamado transumo, que nós já discutimos aqui. Então, a economia de estado estacionário, você está olhando muito nessa perspectiva. Então, você não vai aumentar o requerimento de matéria e energia do meio ambiente para sustentar o sistema socioeconômico, né, o sistema socioeconômico. Então, estado estacionário é nesse sentido, tá bom? Que, vamos dizer assim, esse seria o fim absoluto, no sentido do sistema econômico. Claro que não é um fim estático, tá bom? Tome cuidado. É um fim dinâmico, tá bom? Mas é um sistema que estaria condicionado, então, a economia do estado estacionário, ele estaria condicionada à capacidade de suporte do ecossistema. Então, veja, você não teria uma economia em estado estacionário se você desrespeita a capacidade de suporte do ecossistema, mesmo que você tenha um fluxo constante de matéria e energia, tá bom? Na economia. Esse fluxo vai ser comprometido futuramente, por quê? Porque você ultrapassou a capacidade de suporte. Então, a perspectiva de economia de estado estacionário, nesta perspectiva, obrigado. Nessa perspectiva, nós estamos olhando muito, melhor não, desculpa, nós estamos olhando ela condicionada à capacidade de suporte, tá bom? Então, isso é muito importante. Então, tem que estar muito atento, muito atento a essa questão, tá bom? Não percam de vistas essa questão da capacidade de suporte. Isso é uma questão que eu digo para vocês que é crucial na economia, na macroeconomia ecológica. Nós não podemos perder de vista a capacidade de suporte, tá bom? Vou dizer assim, é um elemento básico na macroeconomia ecológica. Vocês estão quietos, não estão falando, eu não tenho, né, não temos muito tempo hoje. Deixa eu ver se eu quero destacar algumas questões aqui para vocês ainda. Aqueles que tenham, né, aquelas que tenham interesse nessa questão do indicador de progresso genuíno, eu recomendo muito ler, né, ler com muita atenção, ler outros trabalhos a respeito da composição do DPI. Isso é algo que eu recomendo a vocês, para vocês conhecerem, porque, na verdade, como você não tem um padrão, você tem várias propostas metodológicas diferentes. E tem o seu lado positivo, mas tem o seu lado negativo, que é justamente a falta de padrão. Né? Uma das críticas que nós levantamos, né, e que nós sofremos, é justamente, por exemplo, o que vocês acabaram de falar. Por que o custo do crime e por que não outros custos? Por que o trabalho voluntário e por que não outros tipos de trabalho também não remunerado? Por que desagregação da família e por que, entende? Não, isso nos próprios indicadores, mas pensa também nos métodos. Por exemplo, por que o salário mínimo e por que não a renda média? E assim vai. Você tem vários questionamentos na questão metodológica. Então, eu recomendo muito que vocês estudem essa questão dos indicadores, dos componentes, né, dos itens que compõem o DPI. Recomendo também, nesse caso, principalmente os trabalhos, vou dizer, os originais que apresentaram a proposta, os trabalhos do Herman Daly e do Cobb, que eles apresentam o DPI, na verdade, naquele momento, é um trabalho de 95, ele usa ainda o indicador de desenvolvimento sustentável, de bem-estar sustentável, sustentabilidade e bem-estar, alguma coisa assim, é ICEI. Mas é o DPI, na verdade, aquele indicador. Ele só foi utilizado como progresso genuíno porque um pouco por conta das críticas que foram levantadas quando ele foi apresentado, porque o índice de progresso genuíno, ele não é um indicador de sustentabilidade. E a nomenclatura anterior levava muito a isso, a essa sugestão de que era um indicador de sustentabilidade. Não é, tá bom? Ele não é. Outra questão que eu quero destacar agora, especificamente no estudo aplicado agora
do Brasil é que, apesar de que você teve um aumento do índice de progresso genuíno, a Mona Lisa destacou isso, mas eu quero enfatizar muito isso, o Brasil teve uma grande perda de biocapacidade a partir da perspectiva da pegada ecológica. Isso é muito importante. Porque, veja, como desenvolvimento sustentável, você não olha na perspectiva do país, mas global, isso é muito preocupante. Muito preocupante. Por quê? Porque na escala global, nós já sabemos que o planeta, né, ele ultrapassou a capacidade de suporte, medida, avaliada a partir da pegada ecológica. Então, a perda de biocapacidade brasileira, ela agrava ainda mais esse cenário global. Então, por mais que o Brasil tenha um superávit, ou seja, a pegada ecológica dele é positiva, ele não tem déficit, ele tem superávit, não nos coloca numa posição confortável. Na verdade, deveríamos ver isso como uma perspectiva de responsabilidade com a humanidade. Então, se a nossa capacidade se a nossa biocapacidade é maior do que a nossa pegada ecológica, nós deveríamos minimamente trabalhar para manter a biocapacidade constante e não declinante, como nós observamos. Aqui vocês podem ver essa informação no gráfico 4, na figura 4, tá bom? Como eu enfatizei para vocês, então o gráfico 5 e 6, né, eles são importantes porque eles mostram aquilo que nós já comentamos, tanto o crescimento não econômico, quanto o que a Mona Lisa destacou, o custo crescente, tá bom? Isso é muito importante. O que mostra que a hipótese de que nós possamos ter um crescimento não econômico, isso pode ser possível. É uma hipótese que ela pode ter validade empírica. Claro que vai ser questionada pela questão metodológica, mas as ciências sociais é assim mesmo, né? Nós já sabemos. Todos os estudos econométricos, eles são questionados. Todos. Por quê? Porque nós sabemos que você não tem um modelo que, de fato, reflete a imparcialidade, vamos dizer assim, fiel que nós teríamos, por exemplo, nas ciências exatas ou em alguns campos do conhecimento, como a física, que te permite realizar experimentos, análises, sem a interferência do observador ou do agente que realiza o experimento. Desculpa, pessoal. Só um pouquinho, desculpa. Acho que seria isso que eu teria para falar agora para vocês. Não estou lembrando de mais nada. Eu fiz as anotações aqui, mas não estou lembrando. A Mona Lisa fez um bom comentário a respeito. Dos indicadores, como eu disse, eu recomendo. Então, por exemplo, tem outro indicador que vocês acabaram não mencionando. Por exemplo, nós temos um chamado aqui, que é o custo do desemprego. É outro indicador que hoje eu já vejo diferente, né? Se o objetivo da economia não é criar emprego, será que eu teria, de fato, um custo do desemprego? Porque isso é uma perspectiva muito economicista, né? E você só olhar o emprego assalariado. Por exemplo, quem realiza trabalho voluntário, na prática, não está desempregado. Mas aqui entra, se a pessoa não tiver, por exemplo, a pessoa realiza trabalho voluntário, mas ela não está ocupada, no sentido, né, do conceito, ela vai contribuir aqui para o custo do desemprego. Entenderam? Então, você tem questões importantes nesses indicadores que precisam ser avaliadas. Não dá mais para ignorar, tá bom? Queria saber vocês. Dúvidas, comentários, qualquer coisa, pessoal. Professor, o senhor comentou sobre o trabalho voluntário. Eu estou fazendo uma outra disciplina no mestrado, que é sobre organizações sem fins lucrativos. E, assim, esse tipo de trabalho, ele é muito significativo no Brasil.
É muita gente empregada. E as estimativas que eles têm nem são assim a realidade mesmo, porque tem organizações que são muito pequenas, então não tem CNPJ, esse tipo de coisa. Então, os órgãos competentes não conseguem contabilizar a quantidade de pessoas envolvidas. Mas realmente é uma quantidade enorme de pessoas que trabalham oferecendo muito serviço e não é contabilizado mesmo, economicamente, né, falando. E não só na questão econômica, né? Eu tô recuperando aqui, ó, veja. No nosso trabalho, Mona Lisa, nós consideramos a taxa de 11% dos brasileiros realizam trabalho voluntário. Veja, nós estamos falando de mais de 20 milhões de pessoas. Não é pouca coisa. É a população de muitos países realizando isso no trabalho voluntário que é registrado pelo IBGE, tá bom? Exatamente. E você está colocando, né, uma perspectiva, eu diria o seguinte, mais ampliada ainda, né? Porque você está olhando, vamos dizer, parte daquilo que está sendo denominado terceiro setor, né? Parte, né? Não todo. Porque nós sabemos que dentro mesmo não sendo com fins lucrativos, várias dessas instituições, elas têm contratos formais de trabalho. Então, portanto, esse trabalho, ele entra né, no cálculo do PIB, por exemplo. Ele é um produto. Mas no caso, você tem vamos dizer assim, várias pessoas participando desse terceiro setor, que é na característica voluntária, mas não é visto dessa perspectiva de trabalho voluntário, entendeu? Sim. E aí, portanto, não entra nem na contabilidade de trabalho voluntário, que é o que você chamou a atenção. Mas a gente vai além disso, tem várias, vamos dizer assim, tem vários benefícios e custos que, né, estão aí, são de fato significativos, que são completamente ignorados pela sociedade. Esse é o ponto que nós estamos querendo destacar no DPI e na macroeconomia ecológica, que você tem um desafio que é como incorporar aquilo que não é considerado na perspectiva econômica. Só que você tem um agravante que não é simplesmente, e aí que eu quero reforçar de novo para vocês, não é só fazendo a valoração monetária desses itens que você resolve o problema. Não. Entende? A valoração monetária, você tem que tratar ela só como uma informação. Porque essa questão é muito mais complexa do que parece. Tá bom? Então, isso é muito importante. E aí, a macroeconomia ecológica, você tem que considerar essas questões. Porque senão você vai estar na macroeconomia convencional. E a macroeconomia convencional, nós já temos toda uma teoria desenvolvida, uma não, né? Várias teorias desenvolvidas, mas que infelizmente se mostram inadequadas para a realidade. Esse é o ponto que nós, né, que a macroeconomia está tentando preencher, a ecológica está tentando preencher essa lacuna que a macroeconomia convencional deixa. Só que não é uma tarefa simples, tá bom? Já são 3h12, então temos mais 13 minutinhos aqui. Eu queria saber né, se tem alguma dúvida, algum comentário. Nada, pessoal? Nenhuma crítica? Como eu disse para vocês, o DPI, na verdade, ele apresenta várias limitações. Ele não é, né, não é um indicador, vamos dizer assim, ideal. Até dá para destacar o seguinte, o Kel perguntou, né, Kel, sobre a questão de uma simulação, né, o efeito do investimento público sobre o DPI. Na verdade, tem um estudo interessante que está publicado na Ecological Economics sobre o DPI. Na verdade, não, tem vários estudos dessa natureza. E não necessariamente. Vocês estão me escutando? Sim, professor. Ah, tá bom, porque eu pensei que tinha falhado aqui, apareceu uma mensagem. Sim. Você tem vários estudos, que é o que eles fazem uma análise de composição. Então, por exemplo, desses 17 itens, nós chegamos a comentar isso no trabalho. Quais são os itens mais importantes, mas não só também mais importantes, mas mais sensíveis? Quase que numa perspectiva que é o de elasticidade. Então, veja, esse é outro estudo interessante. Por quê? Dado que você não tem um sistema de
Ah, não entendi. Você falou que não perguntou por conta da tese do Keynesiano. Ou você perguntou? Você estava olhando a tese do multiplicador? Fiquei em dúvida agora. Ah, tá bom. Agora sim. Achei estranho, né? Porque, na verdade, é isso mesmo, Kel. Você pode olhar também o índice de progresso genuíno nessa perspectiva, sim. Só que agora o multiplicador, né, não é o multiplicador do PIB, é o multiplicador do índice de progresso genuíno. Ou seja, qual é o tipo de investimento público que vai proporcionar o maior aumento do índice de progresso genuíno? Isso mesmo, perfeito. Então você tem, e aí é interessante, vocês podem olhar esses trabalhos e ver essas análises de composição justamente por isso. Primeiro, quais são os itens mais importantes do DPI? E além deles, né, da importância, quais são os mais sensíveis aqui numa perspectiva, entre aspas, de elasticidade, né, não de multiplicador, de coeficiente, né? Por exemplo, lá da propensão marginal a consumir, né? Nós sabemos, se você tem uma elevada propensão marginal a consumir, qualquer variação no consumo das famílias, o impacto no PIB é significativo. Agora, se você tem, né, uma baixa propensão marginal a consumir, qualquer variação no consumo, o impacto no PIB é pequeno. Você pode fazer análise similar no DPI. Entendeu? Então, você tem, na verdade, você tem várias agendas de pesquisa que poderiam ser trabalhadas no DPI e que eu entendo que são importantes, porque não adianta nada. Como eu já falei para vocês, nós desenvolvemos toda uma abordagem alternativa, vamos colocar dessa forma, ou que tenta superar melhor, uma abordagem que tenta superar as lacunas da macroeconomia convencional, se você não consegue aplicá-la. Então, o DPI, por mais que eles tenham uma série de limitações, ele se mostra uma abordagem interessante, porque ele te permite, na medida do possível, incorporar essa perspectiva numa análise mais macroeconômica, no sentido de uma modelagem, no sentido de uma análise, como nós acabamos de falar, como o Kel destacou bem aqui, na perspectiva, por exemplo, do multiplicador, na perspectiva das propensões. Claro que, né, com as devidas adaptações, né, ou as devidas construções teóricas e metodológicas, mas veja, você abre toda uma janela. É algo muito similar também ao que àquela abordagem do saneamento básico, por exemplo. Olha, cada R$ 1 investido em saneamento básico, você economiza 5 em gastos de saúde. Só que veja, esses 5 que você economizou em gastos de saúde na perspectiva convencional é péssimo. Por quê? Porque vai reduzir o PIB. Você vai deixar de gastar 5. E hoje gastar 5 aumenta o PIB. Estão entendendo? Então, nós precisamos fazer essa mudança de paradigma e deixar de lado que, aí que essa é a minha crítica aos keynesianos, e todos os keynesianos, eu não devo fazer política fiscal olhando o efeito no PIB. Não. Eu tenho que fazer política fiscal olhando o objetivo para o qual nós criamos a economia. Que é qual? Resolver o problema econômico básico. Esse é o objetivo. Então, eu vou fazer uma política fiscal, uma política monetária, olhando se o resultado dessa política é ou não um crescimento do PIB, pouco importa. Ou seja, o crescimento do PIB não é mais minha variável de sucesso. É mais uma variável. Entendeu? Porque, veja, por exemplo, você pode fazer um investimento público, vou falar do setor de energia. Por exemplo, nós estamos com uma crise energética agora. Então, por exemplo, o governo poderia fazer uma política pública de aumento da eficiência do parque energético instalado no Brasil. Então, na prática, você teria a possibilidade de aumentar a quantidade de energia disponível e, inclusive, reduzir o impacto ambiental. Veja que interessante. Reduzir o requerimento de matéria.
de matéria e energia para alimentar esse parque energético. E, consequentemente, você poderia ter crescimento do PIB. Ou seja, você teria crescimento do PIB com uma melhoria estrutural da economia e da sociedade. Por quê? Porque você poderia oferecer energia elétrica mais barata. Estão percebendo? Só que agora, se essa política resultasse ou não em crescimento econômico, não teria problema. Por exemplo, poderia reduzir o PIB no final. O importante é que nós alcançamos um uso mais eficiente do nosso sistema econômico de energia. Entenderam? Por quê? Porque nós precisamos de energia. Energia contribui para resolver o problema econômico básico. É isso que nós precisamos. Nós precisamos mudar o paradigma analítico. Se nós não mudarmos o paradigma analítico, dificilmente nós teremos uma mudança, aí sim, na economia aplicada, ou seja, na economia normativa. Aquilo que nós prescrevemos de recomendações de políticas. Veja, o fato também de você recomendar, por exemplo, políticas liberais, também é uma economia normativa. É interessante isso, principalmente quando você vê os neoclássicos. Ah, nós somos da economia, da economia positiva. E aí eles vão lá, ó, temos que privatizar. Isso é economia normativa. Olha que interessante. Mas para eles não é, né? Para eles, isso é economia positiva na perspectiva, né, da economia nuclear. Mas não é. É economia normativa. Você está falando, ó, privatizar, o mercado vai fazer um resultado melhor. Mas você não tem evidências empíricas de que isso vai ocorrer. Ou seja, você está, não vou falar achismo, né? Mas você está com uma economia normativa. Aquilo que você acredita que deveria ser. Só que se vai ser daquela forma, vai produzir aquele resultado, eu não sei. Mas já para encerrar, como eu tenho enfatizado para vocês, então, para além de tudo isso que nós conversamos hoje, nós temos que avançar na economia, na macroeconomia ecológica normativa. E o DPI pode ajudar muito nisso. Entende? Pode ajudar muito. Por exemplo, vocês já pensaram em nós utilizarmos esses custos que o DPI permite estimar? Claro que nós precisamos, né, avançar nas metodologias e mostrar para a sociedade isso. Olha, nós temos crescimento do PIB, legal, mas olha o custo que nós estamos deixando para trás. O custo de oportunidade. Nós, economistas, né, somos hábeis e somos praticamente o único grupo, né, de conhecimento que usa esse conceito, custo de oportunidade. E nós ignoramos ele na macroeconomia. Não existe custo de oportunidade na macroeconomia. O custo de oportunidade só existe na microeconomia. E o DPI ele pode nos ajudar nisso, porque ele pode ser usado como, ele pode auxiliar nessa estimativa de custo de oportunidade, sem perder de vista as alimentações. Pessoal, eu vou precisar sair. Peço desculpa por essa aula mais reduzida. Vocês falaram um pouco, mas fizeram algumas perguntas importantes. Na próxima aula é a nossa última aula. Talvez ela se estenda um pouco mais do que essa aula, porque é a última aula, né? Então, tem que fazer algumas considerações de encerramento da aula, da disciplina propriamente dita, mas também para vocês tirarem algumas dúvidas, né? Porque esse vai ser nosso último encontro síncrono. Então, se vocês tiverem dúvidas, tanto do conteúdo quanto da própria disciplina, a próxima aula é o momento, tá bom? Eu vou precisar sair, peço desculpa, mas qualquer coisa, estou à disposição. Pessoal,